Vem sentir o brilho. Olá, pessoal! Que bom estar com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Antes do Médico. Programa que foi idealizado para você que busca uma transformação na sua vida, mostrando o que é realmente a saúde integrativa. E olha, eu vou mostrar. Hoje a gente tem um caso bem interessante, que eu já passei por isso lá no passado, sobre constipação crônica. Você conhece alguém que tem esse problema no intestino? Você conhece alguém que tem problema e dificuldade de ir no banheiro? Se sente inchado, pesado, as pernas pesadas? Já pensou a quantidade de toxinas que podem estar acumuladas dentro do intestino? Porque às vezes você demora 2, 3, 5 dias. Pra ser bem sincera, às vezes quando eu fico um dia sem evacuar de manhã, parece que aquele dia eu já fico irritada. Com você também é isso? Não consegue fazer o número 2 direito e já fica enfesada? Gente, vocês sabiam o quanto que isso pode estar relacionado com a boca? Exatamente. Hoje a gente vai trazer um profissional bem interessante que vai conectar a boca com o corpo todo. Mas antes disso, se você tiver qualquer dúvida e quiser mandar uma pergunta pra gente aqui ao vivo para esse convidado, você entra no 11 55 5199 2501. 011 25 De novo, 011 5199 2501. Esse é o telefone do Antes do Médico, ou você acessa o nosso site www.antesdomedico.com e lá tem todas as informações do programa e do nosso ecossistema. Você está preparado para decolar na nave? Vamos conhecer um mundo onde você jamais pode imaginar? Então, vem comigo e agora a gente vai decolar nessa nave da saúde integrativa. É um beijo gigante para vocês. A gente vai chamar esse convidado, que ele hoje atua com a odontologia integrativa e biológica desde 2010. É CEO e sócio fundador da 25 Odontologia, uma clínica fundada no ano de 2000. Referência nacional em odontologia com abordagem sistêmica. Preside o Instituto Brasileiro de Saúde Integrativa e é Fellow da International Academy of Oral Medicine and Toxicology, a IOMT, uma das maiores autoridades globais em medicina oral e toxicologia, e fica sediada lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro dentista brasileiro acreditado por essa associação com formação específica em remoção segura de amálgamas dentais, realizado nos Estados Unidos. É também o primeiro dentista Recode, sendo reconhecido por sua atuação inovadora e humanizada. Possui publicações científicas nacionais e internacionais e é professor convidado em cursos de pós-graduação de odontologia integrativa, atuando na Faculdade Plenitude, no Instituto Fernanda Ben e nos cursos da Nova Ciência, ministrados pela doutora Elisete Kaffer e Fernanda Padovani. Além disso, ele já ministrou aulas em diversos congressos nacionais e internacionais, sendo um dos principais disseminadores da visão integrativa da saúde bucal no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso palco, Dr. Rodrigo 25. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. Pra gente é uma honra. Com esse público incrível, com seus telespectadores. Muita gratidão. Doutor, antes de começar a falar sobre constipação e como que a boca está relacionada com isso, fala para o público o que é o Recode que a gente leu ali eu li no currículo, o que isso significa? Reverse Cognitive Decline in Alzheimer. Significa que existem formas, através da multidisciplinaridade, da saúde integrativa, da gente conseguir reverter quadros de demência, Alzheimer e, inclusive, todas essas doenças que acabam afetando o nosso cérebro. Isso também acaba trazendo para os nossos pacientes formas de tunar o nosso cérebro, de deixá-lo mais focado e também mais focado. Eu vi uma imagem que a gente tem várias informações para passar para você. Coloca aí pra gente a imagem da boca conectada com o cérebro. Essa imagem, quando eu vi, foi chocante, porque às vezes a gente pensa, né, doutor, que a boca... Parece que o médico saiu da faculdade de medicina sem olhar a boca e o dentista saiu da faculdade de odontologia sem olhar o corpo sistêmico. E quando a gente vê essa imagem aqui do corpo, o quanto de nervos que estão relacionados
Fala um pouco pra gente o que isso está relacionado com constipação, como é que acontece? Essa imagem ela é incrível porque ela mostra que esses fiozinhos todos, eles levam informação. E essa informação, ela vai do cérebro até os órgãos de todas as nossas células e ela volta. E ela acontece, essa informação, através de uma corrente elétrica. Então você tem... Vamos passar a próxima imagem, que eu acho que o público consegue entender melhor. Tá. Então, quando você tem aqui o neurotransmissor, né, que vai provocar um impulso elétrico, e esse impulso elétrico ele vai, através dos nossos neurônios, percorrer todo o nosso corpo, informando para o nosso cérebro como é que está acontecendo cada reação, como que está cada célula, tecido, órgão. Ele informa para a gente toda a forma de defesa, como deve ser, assim como também para ter uma melhor efetividade de cada órgão. Aí isso chama-se bioeletricidade. Mas aí podem perguntar, mas como isso acontece? Da mesma forma que o computador, ele acaba transformando os nossos impulsos, né, nosso vídeo, áudio, informação, e corre através de uma fibra ótica até outro computador, nós também conseguimos transformar essa informação em eletricidade. Então, essa informação ela corre no nosso corpo, informando o que precisa, o cérebro recebe aquela informação e fala, então vamos fazer tal coisa. Vem a informação, faz tal coisa. Eu gosto sempre de falar, quando a gente está falando de medicina integrativa, saúde integrativa, nós estamos num momento agora, hoje é o ano 2025, nós já estamos na era em que a física ela vem antes da química, ou seja, a biofísica ela mostra como que esses sinais que podem ser elétricos ou talvez de ondas hertzianas ou escalares, elas interferem no corpo. E isso são informações que é interessante você saber aí de casa, que às vezes a gente sempre procura uma resposta química ou bioquímica, um remédio. E aí, na realidade, às vezes só uma atuação biofísica, que é o caso que o doutor está explicando, através da bioeletricidade isso também funciona, é isso mesmo? Na verdade, a gente tem toda essa parte de informação que acaba passando. Então, a medicina informacional, ela é o grande futuro. E a informação pode também ser através de fótons, que são informações de luz, que eu acredito que você deve falar em breve. Mas se a gente puder passar para a próxima imagem, a gente vai ver aqui, ó, que essa informação ela vai através dos nossos neurônios, mas também ela corre através dos nossos meridianos, que são vias rápidas de informação, e essas vias rápidas de informação vão percorrer o nosso corpo inteiro. E quem determinou isso, quem provou pra gente isso, né, entendendo que esses meridianos passam pela nossa boca e pelos nossos dentes, foi o Voll. Se a gente puder passar a próxima foto. Esse foi o médico alemão. Esse é um médico alemão que desde 1940 ele pegou uma corrente elétrica e ele falou, o que acontece se de repente eu pegar aqui 4 pilhas, que dá 6 volts, e colocar através de um amperímetro, né, aqui no ponto onde eu coloco a agulha do fígado. E aí ele colocou ali, e adivinha onde é que ele foi encontrar a informação? Vamos para o próximo, por favor? Ele foi encontrar aquela informação ali nos caninos. Isso significou que quando você põe a agulha ali no ponto da acupuntura, ela vai estar relacionado aos caninos. E todos os dentes estão relacionados aos órgãos. E quando a gente tem qualquer tipo de foco inflamatório, infeccioso, degenerativo, sobrecarga, corrente galvânica, que é a diferença de potencial elétrico que acontece dos metais que a gente tem na boca, podem ser interpretados como campos interferentes, campos que vão segurar aquela informação. E então, essa informação pode acabar não passando de forma correta para os órgãos, diminuindo toda a parte de eficiência daquele órgão, como também diminuindo a eficiência na sua batalha, na sua luta. Ele não consegue interpretar o que é uma célula que precisa ser morta, porque ela nasceu torta, e é uma célula que pode ser tumorosa, como também a quantidade de vírus, fungos e bactérias que precisam também de soldados que controlem aquela parte. Então, peraí, deixa eu só entender. Nós temos hoje, primeiro, a medicina tradicional chinesa já descobriu os pontos dos meridianos há mais de 5.000 anos, certo? E aí o médico alemão, no século passado, fez esses estudos através de um equipamento e conseguiu fazer esse diagnóstico. E a partir disso,
começou a entender a relação dente e órgão. E hoje, nessa nova odontologia, que é essa odontologia sistêmica, o doutor, no caso, procura identificar através do dente como que o intestino ou outros órgãos podem dar problema. Mas assim, dá o problema no órgão e estraga o dente, ou estraga o dente e dá o problema no órgão? Então, é uma via dupla. Ele vai e volta, podendo tanto um órgão acabar dando problema no dente, como também ao contrário. O que a gente mais observa é que o dente acaba interferindo no órgão. Então, por exemplo, olha só que interessante. Se você tem um problema ali no molar, né, inferior, a gente vê que ele está relacionado ao órgão do intestino grosso. E nesse caso, que a gente vai mostrar lá no final, ele estava relacionado também a esse órgão. Mas não era apenas esse dente. Ele também estava relacionado ao dente superior, que está relacionado ao reto. Então, o reto não estava... Qual dente superior? Os incisivos centrais superiores. O lateral, mais especificamente no caso dela, que nós acabamos extraindo e colocando no implante. A gente vai voltar a falar disso, mas estava, quando a gente tirou esses dois focos inflamatórios, quando a gente removeu esse campo que estava interferindo nessa comunicação, aconteceu um milagre. Mas não foi só um trabalho nosso, foi um trabalho juntamente, né, com a doutora Poliana Castro, que fez toda a parte da assistência à nutrição e à medicação. Ela passou por um tratamento prévio antes integrativo. Integrativo e multidisciplinar. Assim, para quem está assistindo a gente em casa hoje, esse depoimento que a gente vai colocar daqui a pouquinho, essa paciente ela já estava fazendo uma regulação da alimentação, uma individualização, porque a gente fala sobre a bioindividualização, que é o quê? Realmente mostrar o que passa para a pessoa naquele momento de vida, naquela situação metabólica, porque não existe algo que é bom ou é ruim. Existe aquilo que está pronto para você usar, ou vestir, ou comer naquele momento de vida. E isso é respeitar a sua bioindividualidade. Doutor, agora para quem está em casa e quer saber como é que o meu intestino pode estar relacionado com a boca ou vice-versa, como isso acontece? E qual é o dente? Então vamos lá, os molares inferiores, assim como os pré-molares superiores, estão relacionados ao intestino grosso. O molar é o dente maior, que está aqui embaixo, dos dois lados. Então são, assim, quando a gente contando do canino, tá? Porque todo mundo sabe presa. Qual que é o canino, esses dentes do canto aqui. Aqui, ó. O terceiro. Esse daqui é o canino, então certo? Vai para trás, conta canino. O canino. Primeiro pré-molar, segundo pré-molar. Então a gente chegou, vamos no de baixo, né? Tanto faz, não sei. Então vamos no de baixo. Tá, então tem o canino. Dá um close aqui, para o pessoal dar uma olhada. Pega aqui no meu rosto humanoide. Primeiro pré-molar. Esse aqui, ok. Esse é o canino. É o canino. Então é o primeiro pré-molar, segundo pré-molar. E aí chegamos no molar. Tá. Dois. São dois molares. Primeiro molar, segundo molar, que ele está relacionado aqui, ó. Isso. Ótimo. A esse dente maior que está relacionado. Se você não tem informação de como ele deve se movimentar, nem como ele deve digerir e absorver a água, provavelmente a gente pode ter problema. E como ele também tinha problema nos incisivos laterais aqui na frente, porque também pode ser nos incisivos laterais e centrais aqui embaixo, tá? Que estão relacionados ao reto, pode também ter uma deficiência dessa informação e diminuir todo esse processo de defecção. Tá, então a gente já sabe que se a pessoa tem qualquer alteração em um desses dentes, que são... engraçado que esses dentes, eles são os maiores, né? Eles são os dentes que geralmente também, eu acho que mais dá cárie nas pessoas, né? Se eu não me engano. O primeiro molar inferior, ele é o primeiro dente a aparecer e o dente que está, durante os anos, mais em contato com os ácidos bucais. Então, a chance e probabilidade dele ter algum problema é muito maior. Tá, e no caso... o que o paciente pode observar que ele tem nesses dentes? O que pode ter acontecido? O fato dele ter tido um canal nesse dente pode estar gerando essa interferência? Definitivamente. Quando a gente faz os molares, existe uma diversidade anatômica muito grande. Então é muito difícil a gente conseguir tratar 100% do dente, devido às ramificações que tem ali dentro. Então você tem canal colateral, secundário...
acessório, e esses canais que a gente não consegue limpar, nem mesmo com microscópio, nem mesmo com ultrassom de alta potência, com ácido, que não consegue também fazer com que o ozônio consiga penetrar ali, que com o laser de Erbium YAG, que é um laser de alta potência, a gente consiga limpar, ele acaba ficando uma área necrótica, morta, e esse bifinho morto ele fica alimentando esses vírus, fungos, bactérias, e isso acaba ativando o nosso sistema de luta e fuga. E sempre quando o corpo está nesse sistema de luta e fuga, ele vai criar uma série de formas de defesa, e essas formas de defesa que a longo prazo acabam nos prejudicando. Então, pessoal, você está vendo que o Dr. Rodrigo está passando para a gente? Primeira coisa, se existe um problema no dente, é porque provavelmente não teve a prevenção devida, seja através da escovação ou de passar o fio dental, enfim, são vários fatores que podem causar, inclusive emocionais, porque o dente pode ser aí esse ponto sensível de mostrar que está tendo alguma desregulação. Por que você tem só cárie em um dente e não tem em outro? Mas segundo ponto, se você tem algum problema nesses dentes, fez algum tipo de, como é que é, canal, né, doutor? Canal. Fez um canal, pode estar tendo restos necróticos. Gente, se você tem um órgão que ele está morto no seu corpo, ele precisa ser removido. E quando tem um dente, o que você vai fazer? Você vai deixar o dente morto? Então, é isso que o doutor está explicando? Na verdade, a literatura mostra que 86% às vezes é o grau de sucesso do tratamento de canal desses molares. Então é muito difícil a gente conseguir limpar tudo e muitas vezes o melhor caminho é a extração. Mas para isso a gente precisa verificar a quantidade de Epstein-Barr, porque o Epstein-Barr, segundo a literatura, é quem mais aparece nessas regiões periodontal e periapical, que são ali ao redor do dente. A gente precisa ver a tomografia para ver se não tem lesão e para ver se tem algum canal colateral. A gente precisa entender a anamnese, ou seja, as perguntas para ver como que está a saúde. A gente precisa realmente focar no melhor aprendizado para chegar à melhor conclusão para aquele paciente, se vale a pena extrair ou não. Tá, mas em relação à constipação, são só os dentes de baixo ou o paciente... Porque imagina quem está assistindo o vídeo agora e está com aquela dúvida, mas espera aí, é de baixo, é de cima, é de um lado, é de outro? Então, se a gente verificar aqui, ó, os molares inferiores e os pré-molares superiores passam informação para o intestino grosso, que absorve a água e leva o bolo fecal, né, as fezes, para o reto. E é o reto que está aqui nesses dentes da frente, tanto nos centrais como nos laterais, que vai acabar também dando a ordem para poder evacuar. Então a gente precisa ver nesses dois pontos. Ah, então o intestino grosso, ó gente, intestino grosso, o intestino delgado e o reto. O grosso e o delgado estão relacionados aos molares, é isso, doutor? Isso, o intestino delgado também é outro muito importante, que está relacionado principalmente aonde a gente removeu os terceiros molares. E esses terceiros molares, algumas vezes, podem acabar virando cavitações ósseas. Gente, vocês não estão entendendo o que é isso, cavitação óssea? Presta atenção. Você já tirou o dente do siso? Você sabe qual que é o do siso? Aquele dente do juízo que os antigos falavam? Você já percebeu? Faz um estudo de linha do tempo, como era que funcionava o seu intestino antes da remoção desse dente e depois da remoção desse dente, que é isso que o Dr. Rodrigo está falando pra gente aqui agora. Esse dente extraído pode impactar significativamente no intestino do paciente? Principalmente no intestino delgado. O intestino delgado ele é responsável por finalizar o processo de digestão e de absorção da grande parte dos nossos micronutrientes. Esses micronutrientes, eles vão formar moléculas que vão formar neurotransmissores, hormônios, enzimas digestivas. Então é muito importante e normalmente nós acabamos removendo esses dentes por motivos ortodônticos, então a população que removeu esses dentes é a grande parte, né? E aí por motivo de cavitação óssea, a gente acaba criando um ambiente muito propício para reservas de metais tóxicos, assim como também
um soldado que nasce ali para defender o nosso corpo desses patógenos, desses inimigos que estão ali e podem acabar marcando inclusive os patógenos, mas também células saudáveis e causando uma série de problemas. Um desalinhamento completo que na literatura mostra mais de 9.500 artigos referentes a problemas de alergia e intolerância, 9.400 artigos referentes a câncer. Daí a gente tem o Alzheimer, artrite reumatoide, depressão, alopécia. Então, olha só o quanto que a cavitação óssea. Então, vamos ver se a gente tem imagem aqui para mostrar o que é a cavitação. Sim, tem. Só para entender, então, além de extrair o dente, a extração pode gerar uma cavitação? É isso? Pode. Daí você me pergunta, nossa, mas como que faz? Na verdade, depois que eu participei de vários encontros na International Academy of Oral Medicine Toxicology nos Estados Unidos, eu vim realmente modificar a nossa forma na clínica de fazer a extração. Antigamente a gente simplesmente anestesiava de qualquer forma para o paciente não sentir dor e removia o dente. Hoje nós fazemos da seguinte forma, através de um teste que nós chamamos de sinestesiologia aplicada, um teste muscular, a gente verifica qual o melhor tipo de anestésico para o paciente, qual a dose máxima que ele pode sofrer naquele dia, que ele pode ter naquele dia. Nós removemos todos os ligamentos, lavando muito com água ozonizada, passamos o laser de Airbag para remover qualquer tipo de lesão e também já para estimular a formação de colágeno e ter uma melhor cicatrização. Daí a gente pega do próprio sangue o PRF, que é plaquetas ricas em fibrina, que vão proteger ali, fazer uma primeira linha de defesa do nosso corpo, e para isso tem uma técnica especializada, para depois a gente ter um pós-operatório também especializado para que a gente tenha, vamos dizer assim, entre aspas, a garantia, porque nada é garantido, de ter um excelente resultado. Quando a gente fala de tratar cavitações ósseas, que é essa imagem aqui que a gente vê, que é um osso que ele está amolecido, e é nessa região que ficam os nossos inimigos, a gente precisa remover tudo completamente ali, e o laser ele vai penetrar muito mais profundamente, limpando e também evitando danificar o nosso nervo. Mas o que é a odontologia tradicional hoje? Os dentistas formados por qualquer universidade, eles sabem sobre a cavitação óssea? Eu vou te falar como eu fui formado, né, e como eu acompanhei, inclusive, em outros países, como na Suíça. Simplesmente passava lá, anestesiava, removia o dente e diziam que o corpo ia dar um jeito. Às vezes ficavam pequenos pedacinhos de dente e a gente aprendia que o corpo ia encapsular. Hoje a gente vê que esse pequeno pedacinho de dente, ele pode ter um resto necrótico ali e pode estar ligando o seu sistema de alarme com processos crônicos. E esses processos crônicos, com a liberação de comunicadores lá no nosso cérebro, estamos em guerra, que são as citocinas, quimiocinas, né, TNF-alfa, homocisteína, entre outras proteínas, vão gerar uma série de consequências para o nosso corpo. Mas como é que eu vou saber se eu tenho cavitação óssea ou não na boca? Porque a pessoa sente dor, como é? Excelente pergunta, Cicron. Quando você sente dor numa região e você não tem mais aquele dente, a chance de você ter um processo de cavitação óssea chamada NICO, neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica, é muito grande. Então, o NICO é uma cavitação que vai gerar dor, neuralgia. Agora, muitas vezes ela é indolor. Ela está ali com esse nosso soldado chamado, né, o nosso soldado chamado CCL5, RANTS, que uma das formas é a forma da gente medir ele para saber se realmente a gente tem uma quantidade muito grande e está sujeito a ter problemas de saúde por causa dele. A outra forma, a gente utiliza a tomografia de feixe Cone-Beam, que realmente vai mostrar o osso mais poroso. A gente pode mostrar aqui a próxima, por favor? Então, essa aqui, ó, toda vez que o raio-x ele consegue passar, né, ele vai mostrar, ele vai sensibilizar o filme ali e vai mostrar uma imagem mais preta. Mas você tem um olhar bem clínico, né? Porque Não, tudo que ela consegue passar é mole. Tudo que ela fica retida
que não conseguiu sensibilizar o filme porque é duro, vai ficar em branco. Então, ali naquela região, a gente vê uma área hipodensa, hipocalcificada. Uma área mole, como a gente consegue ver naquela imagem anterior. Pode voltar um slide, por gentileza? Então, se eu tiver uma panorâmica na minha boca, tipo, eu tenho em casa uma panorâmica, vou lá olhar para ver se tem alguma manchinha, eu consigo identificar isso ou tem que ter um olhar clínico, assim, porque eu tô preocupada? Não, Cicron, a gente com mais experiência consegue ver, mas não é uma coisa que se vê numa panorâmica, a gente vai ver realmente numa tomografia. Então, como que a gente identifica? Tomografia e exame de CCL5. Mas eu posso também utilizar para ajudar o teste muscular ou a biorressonância. Aí podem ser auxiliares de diagnóstico. A gente tem observado também, quem tem essa parte acaba tendo aquelas proteínas plasmáticas que vão aglomerar o nosso sangue, deixar ele mais denso, que é uma forma de defesa do nosso corpo, e a gente também pode suspeitar que possa ter isso. O que pode estar relacionado a isso? Queda de cabelo, alopécia, dor nas articulações, início de artrite reumatoide, falta de memória, que pode estar relacionado à parte de Alzheimer, Parkinson. A gente pode ter também câncer. Por causa da cavitação óssea? Da cavitação óssea. O professor Lechner, ele verificou que quase 100% das pessoas que têm câncer de mama têm cavitação. Então, quem é o professor Lechner? O professor Lechner é a maior autoridade hoje do mundo que fala sobre CCL5 e cavitações ósseas. Ele pegou 2.000 casos, pegou o que estava ali no osso e mandou analisar e verificou que tinha o CCL5 aumentado naquela região em 98,8% dos seus pacientes. Aí ele falou, que interessante, mas o que o CCL5 está relacionado? Porque o CCL5 ele está nos processos inflamatórios. Só para entender, o CCL5 é o que dentro do corpo? É uma citocina, é um soldado nosso que chega lá e fala... É um marcador. É um marcador que vai ajudar no processo de defesa do corpo. Então, tipo, se a pessoa faz o exame de CCL5, der um CCL5 alto, significa que tem esse marcador, ou seja, muitos soldadinhos trabalhando, como se estivesse sendo invadida. Isso. Tá. E a doutora Maria Emília Gadelha, que é uma das maiores autoridades aí do ozônio do Brasil, ela fala, se tiver acima de 700, pode procurar, porque algum tipo de câncer vai ser encontrado. E o Lechner mostrou em Portugal, que tivemos o prazer de ministrar no mesmo congresso, ele mostrou que a quantidade de pessoas que têm câncer de mama e têm cavitações ósseas é, assim, absurda. Então precisa sempre ser... Tem estudo? Tem vários estudos. Você trouxe alguma coisa, né? Não tem? Excelente. Aí dá pra gente ver, olha só a quantidade de estudos, referentes 9.500 artigos sobre alergia. Alergia, câncer, 9.410 artigos. Artigos. Tá. Isso aí é um número antigo, de 2020, quando lançou o livro. Tá. Hoje já temos muito mais estudos referentes a isso, ele mostrou no congresso. Aí você tem ali, a depressão. Muitas vezes vai no psicólogo, vai no psiquiatra e não entende que muitas vezes o problema da boca pode auxiliar disso tudo. E chega muito paciente para você com um problema no intestino? Muitos pacientes. Chegam pacientes com problema no intestino, de câncer, neurodegenerativas, problemas autoimunes, doenças crônicas, que auxiliam e a gente auxilia no tratamento desses médicos, nutricionistas e terapeutas que nos trazem esses pacientes. E como é que faz, por exemplo, para a pessoa saber se ela tem? Ela faz uma consulta? Por exemplo, quem não mora em São Paulo, como é que ela pode fazer uma prévia para saber? Porque ela manda uma tomografia? Como funciona? Bom, nós atendemos hoje o Brasil inteiro através de teleorientação e muitas vezes a gente acaba também recebendo esses pacientes que a nossa equipe cuida de forma impecável e com muito amor e muito carinho. Então a gente auxilia em toda a hospedagem, etc. Mas principalmente a gente faz a teleorientação, entende como que está de saúde. Uma pergunta que eu gosto de fazer é, de 0 a 10, como que está a sua saúde hoje? Né? Muitas pessoas falam, está 3, está 5, e aí a gente começa a entender um pouco melhor como que está a saúde desse paciente e como que pode estar relacionado ao dente.
Quando a gente verifica que tem alguma coisa relacionada à emoção, a gente indica para ver a parte emocional. Quando precisa da parte do médico, a gente indica para um profissional mais relacionado àquele tipo de problema abordado. Quando precisa da parte de nutrição, da nutrição também. Às vezes precisa da terapeuta, né? Como, por exemplo, a gente também tem a parte emocional, que a constelação familiar é muito importante. E olha, pessoal, se vocês querem conhecer onde encontrar o Dr. Rodrigo, vocês podem entrar, acessar o site do nosso programa e o site do nosso ecossistema, que é www.antesdomedico.com, e lá você vai em lista de profissionais, que é o nosso hub, porque aqui a gente entrevista os melhores do Brasil. Você coloca lá o nome Rodrigo 25 e você vai pegar todos os dados dele, o website da clínica, o telefone da clínica, Instagram, você pode falar diretamente com as secretárias para poder fazer esse canal de acesso. E vou dizer mais, esse catálogo vem para trazer para você profissionais da saúde física, mental e espiritual. Então a gente está falando desde terapeutas, reikianos, consteladores, dentistas, farmacêuticos, bioquímicos, nutricionistas e médicos. São todos muito bem-vindos aqui no nosso programa Antes do Médico. Doutor, eu recebi uma mensagem aqui, mas antes de perguntar, tenho duas perguntas que chegou pra gente aqui agora. Aquele paciente que tem aquelas manchas no dente, que não é mancha, é feito de tipo de metal, que antigamente fazia muito o metal na boca. Amálgama dental? E também pode interferir na constipação, no problema do fluxo intestinal? Ele pode interferir porque normalmente ele é um campo interferente. O amálgama dental, ele tem o mercúrio, que é extremamente tóxico. Daí ele vai ter a prata, o estanho, o zinco, o cobre. Acho que tem foto de amálgama, né? O doutor tem, trouxe. Vamos colocar? Aqui é dos canais. O momento que o doutor falou dos canais, que são... Então, vamos só comentar aqui. Olha só a diversidade anatômica desses canais. Então aqui a gente tem os dentes, né? Com a sua estrutura interna, que é o canal, que é o famoso canal do dente. E essas ramificações, essa diversidade é super difícil da gente conseguir tratar. E aí a gente vê que, por mais que a gente utilize o microscópio, a tomografia de alta definição, ultrassom, a gente não vai conseguir tratar 100% esse dente. E aqueles restos que ficam ali, eles podem acabar interferindo na nossa saúde sistêmica. Tá, a foto da... Qual é a próxima que o doutor falou? A corrente tinha um que você estava me mostrando. Que antes, corrente galvânica. O doutor já me deu uma prévia, uma aulinha. Não, mas é exatamente esse, que a gente está falando que no amálgama dental a gente vai ter o zinco e o cobre. E quando a gente quer fazer uma pilha, a gente pega o zinco, o cobre, o mercúrio e eles ficam trocando elétrons para tentar se equilibrar, que essa é a corrente galvânica. Então na nossa boca existem sim essa corrente galvânica e pode ser maior ou menor, e a gente pode ter mais susceptibilidade a ela ou menor. Isso pode ser um campo que interfere sim, tá? Peraí, então a gente está falando que a pessoa que tem uma amálgama na boca pode estar tendo uma pilha dentro da boca? Porque a corrente galvânica... Normalmente tem uma pilha sim, e dependendo da sensibilidade desse paciente, ele pode ter sim um problema. Tem pacientes que não tem problema, eu já vi pacientes que nunca tiveram problema, porém tem pacientes que o cheiro do amálgama dental no dente que ficou acabou causando uma série de problemas para ele e para a família. Por quê? Existe uma modificação chamada APOE4, essa modificação é um código genético que a gente tem, e quem tem esse APOE4 tem uma dificuldade de colocar os metais tóxicos para fora. E esse metal, ele acaba prejudicando o nosso corpo de várias formas. Então, depende da sensibilidade do paciente, né, e da quantidade. Esse APOE4 é um teste genético? Ou é um tipo de teste? É uma variante genética que a gente pode ter e que pode ter exatamente causar problema de saúde para a gente ou não. De metilação. Isso. De metilação. Então, tem pessoas que tiveram a vida toda amálgama dental e nunca tiveram problema. Porém, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior e uma alteração genética que o cheiro do amálgama dental pode estar prejudicando demais a vida dele, tanto com doenças neurodegenerativas, depressão, pensamentos suicidas, artrite, enfim, uma série de complicações na saúde. Então, a gente já viu aqui primeiro, se o paciente tinha o dente do terceiro molar, que é o dente do juízo,
Se ele extrai, ele pode ter uma cavitação óssea. Se ele tem uma cárie lá e precisa dar canal naquele dente, pode ser qualquer canal ou pode ser canal de amálgama? Tem que ser com amálgama, que pode gerar uma interferência no intestino? Qualquer canal pode acabar sendo um campo que interfere nessa comunicação. Então, se eu não tenho dente, posso ter interferência. E se eu tenho dente, mas tem canal, também pode ter interferência. E aquelas pessoas que não nascem o dente, também pode dar interferência? Imagina que toda a parte de comunicação acontece de forma elétrica. Então, se a informação que está passando, informando, né, e você tem um campo que vai interferir nesse processo de comunicação, que vai causar uma dificuldade de comunicação, então ele pode realmente acabar causando uma interferência nesse processo de troca entre dente e o órgão. É como se fosse mais ou menos assim, gente. O processo de digestão, ele começa na boca. E falando, como o doutor falou, a biocomunicação entre dente e órgão, imagina que você coloca comida. Primeiro, quando você olha para o seu prato de comida, você olha para uma fruta ou qualquer coisa que você vai comer e você agradece por aquilo, você está no momento de fazer com que aquele alimento se sente útil. Imagina uma maçã, uma banana, uma fruta, uma salada, seja o que você for comer, você agradece a energia daquilo para ele suprir a sua necessidade física e até espiritual. Você vai mastigando e na mastigação, o seu estado de consciência já vai primeiro fazer a digestão, de mastigar várias vezes durante a alimentação e mandar sinais lá para os seus órgãos. É isso, doutor? É isso mesmo. Além disso, todo o processo de digestão já inicia no olfato, né? No olfato e na visão. Então já prepara, já vai comunicando, vai chegar comida, vai liberando, né, enzimas, vai aumentando a cloridríase, que é o ácido do estômago, vai fechando válvula para que possa iniciar o processo de digestão. Então isso realmente começa a acontecer. Daí você tem o processo de mastigação que vai picando esse alimento. Quando falta dente ou você não consegue mastigar, porque tem um ponto tocando primeiro, está mais alto, isso vai acabar prejudicando no seu processo digestivo. Você olha para as pessoas e começa a observar, aquele cara que mastiga mais de 40 vezes, normalmente ele não come tanto, ele satisfaz mais fácil, porque o processo digestivo dele vai ser muito melhor. Agora, aquele que mastiga 4, 5 vezes e já engole, vai dar mais esforço, não vai ter o processo digestivo completo, vai faltar alimento para a célula vai ficar falando, fome, manda mais. Então é muito importante também que ele esteja completamente digerido. Para isso, a mastigação é super importante. Tem já mais perguntas aqui, a gente vai já soltar o vídeo desse depoimento, que é emocionante o que ela fala, da amálgama dental, para o pessoal saber, tem foto. Tem foto. Saber quem que é. Olha só que E aí, bonito. no caso, quando ele tem essa amálgama, o que ele usa, o que ele toma, o que ele usa para porque o metal é um contaminante, esse metal, o mercúrio. Qual é o protocolo? Sim, na verdade, a gente fala de remoção segura. Tem muita gente que acaba achando que remoção segura não é necessária, assim como eu também achava que isso era balela, que não precisava. Hoje, estudando e vendo a diferença que isso faz, a gente tem que pensar que o amálgama dental ele é cheio de mercúrio, ele é 50% mercúrio. E esse mercúrio, quando a gente remove, ele acaba caindo no esgoto, de forma que suga e joga no esgoto, e esse esgoto vai para os rios, mares e lagos. E a gente acaba contaminando, então ele precisa ser muito... a gente precisa fazer a remoção segura para o meio ambiente. Quando a gente faz a remoção, a gente tem vários artigos, a IAOMT tem mais de 1.100 artigos mostrando que a remoção precisa ser de forma segura para o dentista, que quando ele acaba inalando aquilo, pode acabar prejudicando também toda a parte de reprodução, doenças neurodegenerativas, e então uma série de doenças sistêmicas que pode acabar alterando. E a gente também tem, principalmente para o paciente, porque quando ele respira aquilo ou engole aquilo,
ele pode acabar transformando aquele mercúrio que entra no mercúrio mais tóxico, que é o metilmercúrio. E esse metilmercúrio pode acabar indo direto para o cérebro, causando doenças neurodegenerativas. Então é muito importante que a gente faça de forma segura. E para isso a gente também precisa proteger o paciente antes, durante e depois. Antes, com uma série de vitaminas, preparando o fígado, preparando os rins, preparando as células, né? E aí, durante, com os equipamentos de alta sucção, campos, máscara com oxigênio para impedir que ele respire, e depois que ele vai continuar todo esse processo. Às vezes a gente pode falar de endovenosos, de frequenciais, de máquinas que vão auxiliar o mercúrio a ser removido através dos pés, mas principalmente quando a gente faz o antes, a gente tem que pensar num quelador natural, né? Então a gente utiliza a zeólita, a clorela ou a espirulina, porque a espirulina é super importante para poder remover esse grupo de mercúrio. Ele tem uma afinidade muito grande para que possa estar removendo. E a espirulina, ela também vai ter os precursores dos aminoácidos essenciais. E imagina que o aminoácido essencial é um tijolinho que vai formar novas conexões cerebrais, uma pele mais bonita, musculatura, cabelo, unha. E, gente, falando sobre espirulina, deixa eu mostrar para vocês hoje a melhor espirulina que existe no mercado. Você sabia que existe hoje como colocar padrões informacionais únicos dentro de um nutracêutico como esse? E ele é capaz de atuar de forma inteligente no seu corpo. Então apresentamos a espirulina Q, um suplemento biofísico exclusivo da Quantum Bio, a empresa pioneira no Brasil em desenvolver produtos com tecnologia quântica e informacional. Com mais de 20 anos de atuação, a Quantum Bio une ciência, natureza e inovação para oferecer suplementos que conversam com a inteligência do seu corpo. A espirulina Q é mais do que uma espirulina. Ela é cultivada em ambiente controlado, 100% natural, rica em proteína vegetal, vitaminas, minerais, clorofila e ficocianina. E o seu diferencial é a presença de padrões frequenciais e informacionais que potencializam a absorção e o equilíbrio energético do organismo. A espirulina Q, ela auxilia na desintoxicação, fortalece a imunidade e promove mais vitalidade e disposição no seu dia a dia. E tem mais. Essa é a melhor espirulina no mercado. E sabe onde você vai encontrar? No Before the Doctor. Acesse agora o nosso site www.antesdomedico.com, que nós somos os distribuidores oficiais da Quantum Bio no Brasil. Ou liga pra gente no nosso WhatsApp 011 5199 2501. Roda aí pra gente conhecer um pouquinho sobre a Quantum Bio. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo à Quantum Bio. Incrível, eu quero mandar um beijo para o meu amigo Kenji, o professor Cunio, que eles são hoje no Brasil os precursores da medicina vibracional e aliar o tratamento de produtos com informação. Isso é o futuro da saúde. E olha, a espirulina também promove saciedade. Você viu que incrível? Né? Doutor, vamos pegar o vídeo da paciente pro depoimento e a gente tem duas perguntas que eu quero... Enquanto eles pegam um vídeo pra gente, estamos com uma paciente aqui, ó, Giovana Salles, de Recife. Mandou uma pergunta aqui. Doutor, sinto uma dor no lado esquerdo, na parte de baixo. E já fui vários dentistas e não tenho cárie. O que pode ser? Meu intestino também não funciona direito. Então, pode ser desde uma cavitação óssea, se tiver essa dor tiver no osso. Ela pode ser
uma pericimentite, que é uma inflamação ao redor dos ligamentos do dente, então normalmente por causa de uma sobrecarga. Muitas vezes a gente está mais nervoso, ansioso, estressado, começa a apertar os dentes, começa a fazer o bruxismo e pode sobrecarregar esses ligamentos e acabar fraturando esses ligamentos, e aí a gente tem um processo inflamatório para repor, e cada vez que a gente toca, dói. Pode ser também uma sensibilidade dentinária por causa de uma lesão chamada lesão não cariosa, por causa desse esforço que vai acabando, faz com que caia o esmalte e exponha a dentina, que é uma parte mais sensível. Pode ser cárie, apesar que cárie ela não encontrou, né? Sim, aqui Mas podem ter vários motivos. Pode até ser o início de um problema de canal, que quando a gente tem a deposição de cálcio dentro do dente, vai diminuindo a nutrição, a oxigenação e pode iniciar um processo de morte, causando o que a gente chama de necrose pulpar. Mas aparece no raio-x que ela falou que foi no dentista e não tem cárie. Então, muitas vezes o dentista acaba não observando algumas coisas que tem essa vasoconstricção, acaba depositando dentina ali dentro do nervo e acaba diminuindo a oxigenação. Então, às vezes, pode ser um início de dor por causa disso, pode ser uma sobrecarga e pode ser também, se não tiver o dente, pode ser a cavitação óssea. E eu tenho aqui a Marisa Santos de Cuiabá. Beijo para minha terra querida, que eu sou matogrossense, para quem não sabe. E ó, ela fala o seguinte: quebrei o dente da frente adolescente e o dentista fez a restauração. Esteticamente ficou mais escuro. E depois que eu fiz 40 anos, comecei a ficar constipada. Tem algum problema que isso pode estar acontecendo? Ela disse que eu nunca tive problema antes. O que pode ser? Muitas vezes, quando a gente bate o dente, a gente acaba causando microfraturas desse nervo, né, que pode gerar uma pequena necrose em algum lugar. O dente continua respondendo ao frio, mas uma parte pode morrer. E ele também pode acabar ativando o sistema ali de luta e acabar ativando as células que comem o dente. Então, existe um problema chamado degeneração. Então, é uma imagem que acaba ali acontecendo dentro do dente ou fora do dente, tá? Que vai degenerar aquela parte. O nosso corpo acaba não reconhecendo e acaba comendo ou a parte de dentro ou a parte de fora. Então, tudo isso pode acabar causando, né, um problema no dente e acabando causando uma diminuição do processo de comunicação com o reto. Então, pode sim acabar ocasionando. E dessa paciente que você trouxe pra gente, o depoimento, como foi o caso dela? Ela nos procurou, indicado pela nossa querida amiga Poliana, doutora Poliana Castro, que também é uma das médicas Recode aqui do Brasil, e queria mandar o meu beijo para ela. E ela veio com toda a parte de tratamento feito, individualização, tinha passado antes por diversos outros tratamentos da medicina Ayurveda e ainda não tinha tido o resultado que ela queria. E a doutora Poliana, já entendendo dessa parte da importância da boca, nos indicou e a gente verificou campos interferentes e trabalhamos esses campos interferentes e vamos ver o depoimento. Olá, meu nome é Selma Crisóstomo. Passei por um período de um pouco mais de 2 anos com problema de uma obstrução intestinal muito severa. Eu importei medicamentos relaxantes, eu fiz vários tratamentos com nutrólogos e nutricionistas, eu fiz aquele tratamento que foi durante um período da Ayurveda, que é muito radical, um tratamento muito interessante por final, mas que infelizmente não resolveu o meu caso porque era muito crônico. Hoje eu peso 63 quilos e tenho 1,70 m. Eu emagreci nesse processo mais de 13 quilos, imagina eu com 50 quilos, eu parecia pele e osso. E aí eu comecei um tratamento com a medicina integrativa e cheguei aqui na Vintsic. E eu atribuía o meu problema de intestino, assim, que sempre foi muito complicado, sempre funcionou à base de laxantes, desde que minha filha faleceu. Mas é que foi paralelo à substituição de um dente meu, que eu quebrei comendo amendoim, enfim. E aí eu falo, nossa, com o parto da minha filha, meu intestino ficou complicado. Mas chegou um momento que obstruiu totalmente, eu simplesmente não ia ao banheiro. E assim, parece loucura, né? Eu falo com os meus amigos, mas assim, simplesmente, claro, fiz um processo de medicina integrativa, tudo,
Mas foi uma coisa de louco. Eu substituí o dente que eu tinha feito há 29 anos atrás por esse tratamento que a clínica fez e hoje simplesmente o meu intestino funciona. É simples assim. Nossa, que incrível, né? E legal o relato dela, que fala que ela já estava fazendo um acompanhamento anterior, ou seja, já estava cuidando com o nutricionista, com o médico, e aí ela fechou o conceito quando ela cuidou da boca. Então, não é que só a boca, ou só da medicina, ou só a nutrição. Precisa numa visão completa. E é isso que a gente fala sobre a saúde integrativa. Às vezes, aquilo que você precisa, eu sempre falo, terapias é como um esporte. Existem vários. O que você gosta? Você gosta de jogar tênis, jogar basquete, futebol, gosta de nadar? Cada um tem um gosto. Assim também são as suas terapias, assim também são os profissionais onde você gera essa compatibilidade. Por isso que a gente apresenta para vocês um pool, várias opções de profissionais que estão trabalhando com essa visão, de trabalhar nessa tríade de cuidar do corpo físico, mental e espiritual, que trabalha em desintoxicar, desparasitar, desinflamar, aumentar a sua reserva metabólica. Essa é a visão do futuro, principalmente adicionando nesse tratamento a medicina vibracional. Doutor, você tem mais alguma mensagem para passar para aquele que está te escutando e falando, principalmente na sua rotina do dia a dia? Dá um recado para o pessoal de casa. Pessoal, trabalhar com a prevenção é muito melhor, muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato também. Então, toda vez que der aquela preguiça de escovar os dentes, de passar fio dental, ou mesmo de ir ao dentista, lembre-se que a coisa mais importante é a gente prevenir, porque aí a gente tem a saúde. Quando a gente perde a saúde, começa a ficar mais complicado. A nossa especialidade é essa, a auxiliar você a ter uma vida saudável, alegre e principalmente independente após os 120 anos, se Deus quiser. Mas é importante a gente trabalhar na parte de prevenção. Procure sempre um dentista que possa estar te auxiliando a mudança de hábitos e principalmente estar prevenindo problemas na boca com a visão sistêmica. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a presença do Dr. Rodrigo no nosso programa, sempre fazendo a conexão da boca com a saúde sistêmica. Doutor, você é sempre muito bem-vindo aqui no Antes do Médico, é a sua casa. Dr. Rodrigo está, sim, fazendo parte do nosso catálogo de profissionais, então é só você entrar no www.antesdomedico.com, lá em Hub de Profissionais, catálogo, e você vai colocar lá Dr. só Rodrigo 25, você já encontra, e vai saber tudo como faz consultas online, consultas presenciais, ele e os melhores profissionais de todo o Brasil. E olha, no próximo programa, a gente vai estar falando sobre esclerose. Você já ouviu falar sobre isso? Esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente vai estar ao vivo na próxima semana, às 15 horas, e a gente vai trazer uma convidada super especial. Se você tem dúvidas do que isso pode acontecer e quer participar ao vivo do programa, manda uma mensagem por e-mail para nós, através de perguntas@antesdomedico.com, que a gente já vai coletando as suas informações e, claro, a gente vai estar ao vivo aqui. Lembra de dar curtida, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, @CharleneCicron, @drrodrigo25 e segue as páginas da loja, @BeforeTheDoctor. Obrigada, pessoal. Gratidão. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Até a gratidão próxima. pelo convite. A força em você, o mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos